Mário, então, o Zapway+, né, é um produto, na verdade, que a gente lançou no final do ano passado, de 2021, e ele tem o objetivo de ser o próximo passo nosso do ponto de vista de prestação de serviço e do ponto de vista de agregar valor também para o ecossistema todo de Zap+, né? Então, voltando um passo aqui, Zap+ é o nosso ecossistema imobiliário que contém tanto os portais Viva Real, Zap Imóveis e OLX Imóveis também, como uma série de outros produtos e serviços que cada vez mais vão crescendo, agregando valor para o ecossistema todo de imobiliários, corretores e também os consumidores, né? Proprietários de imóvel, interessados em comprar ou alugar um imóvel. Então, a ideia é que esse ecossistema todo seja o lugar principal onde qualquer um que pense em imóvel, seja do lado profissional ou do lado como usuário, como consumidor, acesse, né? E Zapway+, ele vem envelopando toda essa proposta de valor como o nosso próximo passo do ponto de vista de ecossistema. O que isso quer dizer no final do dia? Enquanto a gente olha o nosso negócio como um portal imobiliário, ele já tem um valor muito grande na primeira etapa da jornada, a etapa de consideração. Então, quando um consumidor ele considera a ideia de procurar por um imóvel, a gente já é o lugar principal hoje no cenário brasileiro. Então, hoje a gente tem milhões e milhões de acessos de usuários que entram todos os meses aqui para buscar o seu imóvel, para comprar e alugar. Na outra ponta, a gente tem os anunciantes profissionais, imobiliários e corretores, que recebem o que a gente chama de leads, né? Recebe o contato desses interessados no imóvel. E até então, a nossa atuação aqui, ela não vai muito além deste ponto que é muito importante, talvez seja o ponto principal onde começa a jornada, mas de linkar a demanda com a oferta, né? Naturalmente, a gente tem uma série de serviços já do que a gente chama de topo do funil, que a gente agrega, muito com inteligência, por exemplo, como o DataZap, para o mercado mais profissional, para os usuários, cada vez mais uma experiência mais fluida também, para que ele possa ter os melhores imóveis, a gente consiga identificar o imóvel que tem, de fato, o perfil e a cara daquele usuário. Então, naturalmente, a gente tem feito muito, tem muito ainda a trabalhar nessa etapa que a gente chama de topo do funil, que é a parte da consideração. O Zapway+ ele vai além. Ele justamente olha essa jornada toda e entende aonde mais nós, como o player que tem a maior propriedade em tecnologia, né? Nós somos uma empresa nativa do mundo digital, pode agregar, né? E o que daria para dizer é que a gente ainda está muito no começo desse processo e a nossa primeira aposta, nosso primeiro ataque aqui é justamente na jornada de locação imobiliária, sem dúvida depois expandindo para outras jornadas também, começando nessa parte aqui da consideração até a parte da assinatura de um contrato de locação digital. Tá? Ok, mas o que de fato a gente consegue destravar de valor aqui, né? Hoje, um proprietário e um potencial inquilino, eles têm que tomar mais de 40 decisões ao longo de um processo, vamos dizer assim, tradicional de locação. Isso toma muito tempo, isso é gastado muita energia, muitas vezes à toa nesse processo, com muito pouca eficiência. Então, dando um exemplo aqui claro, se o inquilino chega ali e ele vê fotos ruins de um imóvel, ele acaba tendo que ou desistir daquele imóvel porque ele achou a foto ruim, ou, na verdade, visitar o imóvel para ver se ele é bom mesmo ou não. Com fotos profissionais, fotos mais qualificadas, ele já consegue avançar uma etapa daquela consideração dele e tomar uma decisão se realmente ele quer fazer uma visita ou se ele vai desistir daquele imóvel e procurar um outro, né? Você tem um preço mais apurado do imóvel, então, se você tem o preço ali daquele imóvel, ele está muito em desencontro com o preço daquela região, com aquele tipo de imóvel, é a mesma coisa. Você tem um descasamento aí de oferta e demanda. Depois que ele evolui na etapa ali de visita o imóvel e etc., ele tem a etapa que ele precisa começar a fazer as questões práticas ali da contratação. Então, ele tem que fazer uma vistoria. E muitas vezes a imobiliária não sabe como oferecer aquela vistoria, ou ela tem um processo muito tradicional, muito manual para fazer aquilo. Depois você tem a assinatura do contrato.
ela tem que encontrar o inquilino e proprietário de modo físico na casa deles para assinar o contrato e por aí vai. Então, todas essas etapas, quando elas não têm um aporte de tecnologia, quando elas não têm ainda uma digitalização muito forte da jornada, ela acaba ficando mais longa, ela gasta mais energia de todos os envolvidos e acaba também gerando muito menos eficiência. Então, em cada uma dessas etapas, a gente busca soluções para resolver aquele problema para todas as partes de uma forma muito mais fluida, né? Posso entrar no detalhe de cada uma, mas como conceito, o que tem por trás são 3 principais pilares, né? Um pilar que é o principal, que é a tecnologia. Então, nós, como um player, como uma empresa que nasceu nesse mundo de tecnologia, hoje temos aqui dezenas de desenvolvedores olhando, estudando as jornadas e, de fato, entregando e desenvolvendo aqui a tecnologia. A gente busca muito entender quais dessas etapas são, entre aspas, digitalizáveis, né? E quais ainda precisam do contato humano, porque, sem dúvida, a gente acredita muito ainda no contato ali, no high touch, né? O contato físico ali feito pelas corretoras imobiliárias. Então, esse é o principal pilar e cabe a nós fazermos isso. Então, a gente consegue escalar a tecnologia de uma maneira muito mais fácil do que se cada uma das 40 mil imobiliárias do Brasil fossem tentar escalar e desenvolver cada uma das tecnologias próprias. Nós, como um player que nasceu na tecnologia, a gente vem com esse aporte aqui de tecnologia. Tem um segundo pilar, que cada vez mais a gente desenvolve, que é o pilar da educação. Vem muito com a nossa plataforma do Conecta Imob, né? Então, o Conecta, vocês devem conhecer, o maior evento aqui do mercado imobiliário, o maior encontro do mercado imobiliário da América Latina. A gente vem com muita força nesse ano aqui para o Conecta, só que ele saiu de um lugar onde ele era apenas um evento anual para algo que vai muito além disso, né? Então, o Conecta ele é uma plataforma de educação para o mercado imobiliário, para que a gente possa compartilhar com o mercado todas as melhores boas práticas desse mercado. É uma retroalimentação aqui. Nós que estamos expostos aqui ao entendimento do mercado, com toda a sua regionalização, a gente entende o que acontece de norte a sul do Brasil, e de uma maneira também vertical, com contato com, por exemplo, todos os players financeiros, os bancos, as seguradoras, etc. A gente consolida tudo isso de uma maneira como se representando os especialistas aqui do mercado imobiliário, e começa a distribuir uma série de conteúdos para esse mercado, a conta-gotas aqui, né, com pílulas de conhecimento, e é uma plataforma que os corretores imobiliários podem acessar. Então, um exemplo disso, recentemente a gente lançou aqui os nossos cursos sobre garantias locatícias. Então, a gente consegue trazer todas as boas práticas de garantia locatícia para que os corretores imobiliários possam consumir. Há temas que são mais complexos, temas que são menos complexos, mas ali você tem um lugar único de educação que pode ajudar muito nessa proposta toda. E o terceiro pilar, então, tecnologia, educação. E o terceiro pilar, eu acho que muito aqui é o encontro da nossa conversa e nossa parceria com a Houseful, é justamente o pilar de parcerias, né? Então, vocês mais do que ninguém sabem que em cada uma dessas etapas, você exige um nível de dedicação e verticalização e conhecimento muito próprio daquela etapa da jornada, né? Aqui nós não temos a ambição de resolver profundamente cada uma das etapas. A gente nunca vai querer olhar dessa forma, mas sim de plugar os melhores players, as melhores empresas que estão, de fato, obstinadamente olhando para aquela etapa e resolvendo aquele problema. E vocês da Houseful são um exemplo excelente disso, né? Vocês vêm resolvendo etapas específicas da jornada, como a fotografia e a vistoria, né, que são etapas que têm muito em comum, porque, afinal, o historiador ele tem que ir até o imóvel, ele tem que tirar fotos, e por que não, então, tirar fotos profissionais daquele imóvel, que vai melhorar o anúncio do imóvel, e a vistoria, por que não ser digital, para que, eventualmente, não precise proprietário, querendo estar ali presencialmente, fazendo a vistoria de uma maneira fluida, de uma maneira profissional. Então, esse pilar de parcerias, talvez ele seja o pilar do meio aqui, né? Nada disso acontece se você não consegue colocar os parceiros ideais em cada uma dessas etapas. E a gente vem, naturalmente, identificando, hoje temos mais de 700 startups no mercado imobiliário, a gente vem acompanhando algumas há muito tempo, o Pablo, um grande amigo já e parceiro de longa data, que vemos desenvolvendo isso desde a época de OLX, para chegar, de fato, na seleção assim, dos melhores parceiros mesmo para o mercado, e a Houseful, sem dúvida, faz parte disso, para essa etapa de vistorias especificamente, né?
E quando você destrava, então, essa etapa de vistorias, você destrava uma série de coisas na locação. Então, hoje, por exemplo, não só a vistoria melhora muito a experiência de inquilino, proprietário e imobiliário, então oferecer essa solução digital para a vistoria é algo muito importante, como diminui também o nosso risco todo aqui quando a gente fala de garantias locatícias mesmo, né? Então, quando você entra no tema aqui de garantias locatícias, qualquer uma delas, hoje a gente tem uma parceria com a Acreditas e uma garantia focada na imobiliária que quer garantir o próprio imóvel ou a potencial com o seguro fiança. Para todas elas, o tema da vistoria é muito importante, né? Eu não sei se vocês sabem, mas onde dá mais problema realmente no acionamento dos seguros e garantias é justamente na saída do imóvel, quando você tem, por exemplo, avarias, né? Quando você tem os famosos danos ao imóvel. E se você não tem uma boa vistoria, você nunca chega à conclusão de fato de por que aquilo aconteceu, né? Se aquele dano foi causado pelo inquilino, ou se aquele dano já é pré-existente no imóvel, e por aí vai. Então, quando você mergulha a fundo aí em qualquer ambiente de sinistro nas seguradoras, você percebe que esse é um ponto que acaba gerando muita desinteligência, a gente brinca, no processo ali de regulação de sinistro. Então, a vistoria ela tem um papel muito chave disso. Mas só para consolidar aqui, né? No fundo, o Zapway, então, no final do dia, ele envelopa todos esses pilares, né? Então, uma tecnologia que cada vez mais a gente desenvolve. A gente já é 200% melhor nessa entrega do que éramos há 6 meses atrás, mas a gente acreditamos que estamos ainda a 20% do que isso pode ser em termos de entrega de tecnologia. Você tem toda a plataforma de educação que ela só desenvolve e também essas parcerias que cada vez mais podem ser integradas. Então, hoje a gente tem uma parceria muito interessante com a House, a gente oferece isso já para as nossas imobiliárias, mas cada vez mais a gente pode criar uma experiência fluida para o consumo dessa parceria dentro da plataforma do Zapway. E ao integrar isso de forma, entregar, desculpa, isso de forma envelopada para as imobiliárias, você consegue escalar isso muito melhor, né? Você consegue sair ali de dezenas de imobiliárias para centenas, milhares de imobiliárias que usam disso como um serviço. E no final você melhora muito a experiência dos nossos usuários, né? Então, um usuário que entra num anúncio, faz parte do Zapway+, ele já tem uma experiência melhor de largada. Então, ele consegue fazer um agendamento de visita direto pela plataforma, ele consegue fazer uma proposta para aquela locação sem precisar sair de casa, sem precisar ir lá, ter contato com o corretor, visitar o imóvel para depois fazer uma proposta. Se a foto está muito boa, ele acredita naquilo, mas o preço está um pouco acima, ele pode já direto entender se o proprietário toparia, por exemplo, fazer um preço um pouco abaixo. Isso já é possível aqui em Zapway. E se o proprietário eventualmente não quer negociar, ninguém perde tempo, ele não precisa ir até o imóvel fazer a visita para depois fazer a proposta. Depois de fazer uma visita, ele consegue entrar lá e fazer a proposta e já, se ela for aceita, ir para a etapa de subscrição. Isso quer dizer que ele põe o CPF dele e ele já vê se ele foi aprovado nas garantias que a gente tem disponível. Ele faz a assinatura do contrato digital, ele faz a vistoria de forma digital, tudo isso por meio de parcerias como a de vocês. Então, o processo para ele fica muito mais rápido, ágil, simples, e é uma operação que é ganha-ganha, todo mundo ganha com isso. Então, nós somos apenas um vetor disso para poder escalar e cada vez mais atender o mercado imobiliário de uma forma completa. Então, me estendi um pouco aqui, mas um grande resumo de como a gente enxerga as Zapway+ é isso: entrar na jornada, hoje de locação, daqui a pouco de administração da locação, em outro momento em vendas. Então, a gente olha para a jornada como um todo e vai atacando cada uma delas, oferecendo um serviço melhor. No fundo, eu tento quebrar um pouco a ideia aqui de que há objeção da imobiliária. Sabe aquela máxima da Disney, que o problema do cliente é nosso problema, né? Então, eu costumo muito mais pensar que quando a gente tem esse tipo de barreira, é muito mais porque a gente não está conseguindo oferecer algo que atenda a imobiliária, né? E, no fundo, não tem quem, nesse processo, não queira alugar mais rápido, melhorar a sua eficiência operacional. Então, seria um contrassenso achar que as imobiliárias não querem mudar simplesmente porque são tradicionais. Não é assim que a gente enxerga, tá, Mário? A gente realmente enxerga que a imobiliária ela vem de anos e anos, décadas, sem uma inovação relevante na sua operação. E quando você cresce de uma forma tradicional, realmente quebrar os processos é muito complicado. Então, hoje, um dos problemas que a gente enxerga na imobiliária
e uma das objeções que a gente encontrava em Desapiuei no começo era: pô, lá vem mais um sistema que eu preciso usar. Eu já tenho 5 sistemas que eu contrato. E, no fundo, se a gente parar para pensar, por que a imobiliária contrata 5 sistemas? Porque nenhum dos sistemas que tem disponível no mercado atendem 100% a necessidade da imobiliária, né? Então, o problema está nos sistemas, não está na imobiliária, né? Ela precisa, de fato, ter uma solução que seja única, que, de fato, resolva o problema dela de uma forma mais orgânica, né? E menos ser visto como mais um sistema. E, para isso, a gente vem trabalhando muito em entender, de fato, as dores da imobiliária. A gente realmente coloca a barriga no balcão e tenta achar aqueles pontos que são os pontos em comum e que vão resolver a maior parte dos problemas das imobiliárias, aquela relação de Pareto. Então, você pega hoje o CRM, ele tem uma série de funcionalidades, milhares, centenas, dezenas, né? Para não exagerar tanto. E, às vezes, só 20% das funcionalidades do CRM são usadas, né? E não atendem 100% a imobiliária. Como é que você melhora aquelas principais dores da imobiliária? Porque se você chega para a imobiliária com uma solução que resolve realmente as principais dores dela, e aí cabe mais a gente identificado que você perguntar, de fato, para o seu usuário quais são suas dores. Você sabe que quando você pergunta, o usuário ele dificilmente consegue entender quais são as dores. Mas se a gente mostra para eles que resolvendo aqueles 80% dos problemas dele, ele vai ter uma operação mais eficiente, você vai ver que realmente vai ser muito mais fácil para ele abrir mão daquilo que é periférico. Ele vai abrir mão de uma personalização que ele tem no CRM tal, ou no processo tal, por ter uma experiência muito mais fluida, né? E o nosso mindset aqui, né, a nossa mentalidade é de integração e não de sobreposição. Então, a gente quer, de fato, conseguir ter uma solução robusta nesses pilares todos que eu falei, e por trás de tudo isso é um hub que está integrado com todas essas soluções que tem no mercado hoje. Mas alguns movimentos a gente faz de uma maneira mais radical. Então, a aquisição da Sotec, que é uma empresa que faz um trabalho excelente nesse sentido, a Sotec consegue atender muito as dores da imobiliária de uma forma muito integrada com os CRMs e ERPs do mercado. Então, a imobiliária consegue olhar num lugar único aonde estão realmente os leads dela, consegue olhar o funil de ponta a ponta de uma forma única, com muito pouca personalização. Porque personalização é o oposto de escala. Aqui a gente precisa escalar. Para conseguir que a tecnologia fique barata e bom para todo mundo, você precisa ter algo que escale, que atenda 2.000, 15.000 imobiliários ao mesmo tempo, né? Então, a Sotec tem um grau de personalização muito baixo e atende as imobiliárias, que hoje já são centenas de imobiliárias que estão com a Sotec, de uma forma muito única das mais dores, né? Então, soluções como a Sotec são muito bem-vindas. Então, a gente fez uma aquisição, foi um M&A mesmo, a gente adquiriu a Sotec, e muito em breve a gente vai ter uma solução já totalmente integrada com essa etapa. E há outras soluções que também resolvem as principais dores das imobiliárias em cada uma das etapas. E vocês, como a Houseful, vêm como plugs aqui, né? Você pluga isso numa solução que já está integrada. Então, a Houseful não precisa se preocupar em fazer com que o lead da imobiliária chegue, integre com a vistoria, não. A gente vai oferecer uma solução que já esteja totalmente integrada de ponta a ponta naquela experiência central, e a Houseful, ela pode ser uma das etapas disso muito bem encarado. E esse foi um problema que a gente viu no mercado justamente para esses players como a Houseful que vinham atendendo soluções específicas. Quando ele chega com solução específica, ele não tem onde integrar. Então, ele começa a querer criar soluções para um dashboard para a imobiliária, uma maneira da imobiliária acessar aquilo. E o que isso quer dizer? Mais um sistema que a imobiliária precisa fazer o login, olhar. Então, se isso estiver integrado numa central única, você resolve os problemas da imobiliária. Então, a nossa crença é que Desapiuei vai ser essa central única e que ele possa, de uma maneira fluida, contratar os serviços que tem lá dentro, né? Serviços, sejam eles de inteligência com o DataZap, sejam eles de gestão de lead, como a gente tem com a Sotec, sejam eles de garantia, como a gente tem com a Creditas com a Potencial. Então, ele não precisa abrir mais um sistema de garantia, de seguro, etc., ou seja eles de vistorias, como a gente tem com vocês. Então, o objetivo final é esse. Se você chega com uma solução única, não tem barreira, né? E hoje, eu diria que as objeções são muito poucas, tá? Elas são bem objetivas, então os imobiliários gostam muito da nossa proposta de valor, e hoje a nossa conversão já está em torno de 60%. Então, a cada 10 imobiliários que a gente oferece a solução do Desapiuei, 6 imobiliárias gostam e testam a solução do Desapiuei, né? Então, hoje a gente está com mais de 400 clientes já, e pensa que há 6 meses atrás a gente tinha 10, 12 clientes, tá? Então, essa proposta ela é fértil, né? Mas a gente entende também que entre a proposta que você faz e a entrega real
você tem um caminho a preencher. Então, constantemente a gente pega feedbacks das imobiliárias para que a experiência fique cada vez mais fluida e, de fato, entregue o valor desejado. O ponto aqui, então, né, a gente já preserva essa relação com os clientes no nosso canal Pro, que é o canal de relação com os nossos clientes profissionais, nossos parceiros, na verdade, imobiliárias e corretores. Então, esse já é um ponto de fricção que a gente pula quando a gente oferece esses apoio mais, porque é nesse mesmo login, usando o mesmo acesso, que ele começa a usar todas as nossas features, né, os nossos atributos aqui de Apoio Mais. Então, o que a gente está fazendo aqui é crescendo a experiência que ele já tem com o Zap Mais. Então, hoje ele já é um parceiro nosso e a gente vai lá e oferece experiências agregadas àquilo em Zap Mais. Então, fica muito mais fácil dele aderir, tanto do ponto de vista operacional, como do ponto de vista comercial mesmo, né? A gente não tem... A nossa proposta de valor, naturalmente, com os Apoio Mais, parte por um modelo de negócio que é um pouco diferente, mas ele já é nosso parceiro. Ele já figura aqui com a nossa relação comercial de base, que é a relação com os portais, né? Então, isso acaba, sem dúvida, sendo um facilitador. Então, no final das contas, nós vemos, olhando aqui os parceiros como a Houseful, a gente também vê como uma maneira de facilitar muito a entrada de vocês no mercado, que é um mercado que já tem relação com os Zap Mais, né? É um mercado de dezenas de milhares de imobiliários que já tem a nossa relação aqui. Eu não preciso criar aquele topo do funil de gerar o lead, ir atrás da imobiliária, entender quem é a imobiliária, já tem a imobiliária aqui dentro, ela já é nossa parceira, a gente já tem uma relação de longa data com ela, e o que a gente faz é oferecer soluções novas, né? Para um parceiro que já é um parceiro Zap Mais. Então, esse é um ponto também em relação à fricção, às objeções que você falou, que acaba nos colocando em uma etapa um pouco mais avançada aqui da expansão, né? A inteligência que está por trás do DataZap, ela parte dos cruzamentos que a gente consegue fazer com os dados que são dados crus, né? Então, a gente tem uma matéria-prima, vamos dizer assim, muito grande, muito extensa do ponto de vista de comportamento do mercado, né? Seja ele para comportamento dos nossos usuários, para entender e direcionar o mercado primário, o mercado de incorporadora, sobre quais são, por exemplo, os perfis e tipos de imóveis que estão sendo mais buscados, seja ele na parte mesmo de precificação, né? Então, a gente tem o nosso índice aqui de DataZap, né? Tem o FIPZap, que fala sobre os indicadores de preço, mas a gente também tem uma série de algoritmos e produtos que a gente oferece de maneira envelopada para as imobiliárias, para que elas possam oferecer para os seus proprietários do ponto de vista de precificação, né? Então, a nossa ferramenta de AVM é, sem dúvida, a ferramenta disparada mais precisa do mercado, ferramenta de avaliação do valor do imóvel, né? E a gente consegue ajudar a imobiliária na parte que é a mais crítica do processo de captação de imóvel, que é a parte de discutir com o proprietário qual é o melhor preço para ele colocar aquele imóvel e ter a liquidez necessária, né? Então, é interessante para o proprietário acertar o preço. Ele não quer nem pôr o imóvel muito abaixo, nem muito acima do preço ideal, porque isso vai fazer com que ele alugue mais rápido. E a imobiliária, até então, sem uma ferramenta como essa, ela só vai no feeling dela. Muitas vezes até tentando jogar o preço para baixo para rodar o imóvel rápido. Exato. Então, essa relação com a nossa ferramenta, a imobiliária pode, de fato, mostrar para o proprietário que ela tem uma ferramenta que está por trás daquilo, que mostra que o preço dele está acima ou abaixo do que ele poderia anunciar. Então, a gente oferece isso como um atributo adicional em Zap Mais. Então, as imobiliárias conseguem também ter acesso a precificações. E o outro lado também, tá, Manuel? A gente também consegue, com a nossa ferramenta toda de cruzamento de dados e comportamento, passar para imobiliário os leads, né, os interessados na locação, os potenciais inquilinos, com uma temperatura, né? Então, a gente passa aqueles milhares de leads que ela recebe no final do período, a gente consegue passar se aquele lead é quente, frio ou morno, para que ela possa priorizar o atendimento do lead. E a gente traz essa visão de quente, frio ou morno, baseada no comportamento daquele lead dos próprios imóveis que ela buscou anteriormente. Então, se aquele imóvel é muito parecido com outros imóveis que ela buscou, a gente já consegue assumir que aquele lead tem um perfil, né, um fit muito grande com aquele tipo de imóvel. E uma série de outros parâmetros que a gente olha também. A gente faz a verificação do celular daquele lead para ver se o celular é dele mesmo, para que ela possa garantir o contato de uma forma mais eficiente. E uma série de outros parâmetros que a gente coloca para classificar
o lead para aquela imobiliária, ele responde o questionário dizendo quando ele, de fato, pretende alugar o imóvel, se é algo que ele precisa para aquela semana, se ele está apenas browsing ali, né, pesquisando para eventualmente uma locação depois. Então, tem uma série, a gente trabalha o dado de uma forma para que ele deixe de ser cru e ele, de fato, passa a ser uma informação relevante para as transações.